Bom, vocês participaram da enquete, vocês escolheram e eu trago aqui a leitura do amor. Então, vida amorosa para vocês. Claro, né? Quem participou, quem não participou também da enquete, pode participar, pode escolher o cristal e receber uma mensagem dentro da sua vida, da sua área amorosa, ok? Lembrando que é uma leitura para várias pessoas, é uma leitura coletiva, então você vai encaixar no seu momento. Se você se interessar em uma leitura somente na sua energia, você vai clicar no link que está na bio, você vai ser direcionado para o meu WhatsApp e lá eu vou passar para vocês as informações, os métodos do tarô que eu tenho, que eu trabalho, e também se interessar em astrologia, também tem pacotes de astrologia, de leitura de mapa astral, ok? Então, sem mais delongas, vamos à parte principal dessa leitura, a escolha do cristal, que é muito importante. Então, eu peço para que você mentalize aqui a sua vida amorosa, escolha o cristal que chamar mais atenção, que pode ser tanto pela cor, pelo número ou pelo nome. Então, a primeira leitura, eu tenho aqui o quartzo, ametista, desculpa. Ametista, primeira leitura. Segunda leitura, eu tenho o quartzo rosa. Aqui ele não tá tão rosa assim, mas é o quartzo rosa. E o terceiro e último grupo é o citrino amarelo. Citrino amarelo. Então vamos para a mensagem para o grupo que se conectou com a ametista. Então vamos para o grupo 1. Para você que se conectou com a ametista, uma mensagem para o seu momento. Vamos lá. Lembrando que é uma leitura coletiva. A força, o arcano da força, o arcano 11, a imperatriz. A imperatriz é uma energia de manifestação, de manifestar aquilo que você deseja. Mas, porém, a força, ela fala de intensidade. Essa intensidade, ela precisa ser controlada. Os impulsos precisam ser controlados aqui. Domar os instintos, os impulsos. Vamos aprofundar. Tanto para quem está dentro de um relacionamento, quanto para quem está solteiro. O eremita, a estrela, a alta sacerdotisa, no fundo do deck, a torre. Bom, então, aqui, para quem está num relacionamento, eu vejo que vocês tem coisas tem coisas que estão ocultas para vocês, que vocês não conseguem perceber, não tem uma percepção daquilo que vocês precisam mudar, ainda está oculto. Essa impulsividade, essa intensidade, agir por impulso, deixar os instintos, né? Porque a força é representado por um homem, um leão e uma mulher. Então, aqui fala muito de inteligência emocional e o símbolo do infinito, quando ela consegue dominar os instintos, né? Então, ela consegue manifestar aquilo que ela deseja, equilibrando essa energia da força.
controlar a comunicação, a forma como vocês abordam algo que vocês não gostaram dentro do relacionamento, a postura que vocês têm dentro do relacionamento. Então fala de muita intensidade, a força, ela precisa domar esses instintos e essa impulsividade, aquela coisa meio que primitiva, a forma de agir. Então o eremita, ele fala de aqui, para quem está dentro de um relacionamento, que precisa de olhar assim de uma forma de autoconhecimento, um distanciamento. O eremita, ele fala muito de um retiro, onde vocês precisam buscar esse autoconhecimento, essa autoanálise estrela com a alta sacerdotisa, olhar para dentro, olhar os defeitos, olhar aquilo que precisa curar, a estrela. Por quê? Porque vem a torre fala de abalos, a torre, ela fala de rompimento, de pausa. Então também fala de libertação, liberar, trabalhar aquilo que é um processo de autossabotagem. Então vocês tem o poder aqui de manifestar aquilo que vocês desejam, a imperatriz, realização. Só que no se relacionar, tem aqui muita intensidade, impulsividade, que pode ser tanto nas atitudes quanto na comunicação, onde vocês precisam trabalhar para que o relacionamento dê aí continuidade. De continuidade. Vamos aqui. Olha só. Rainha de ouros, a força novamente. Gente, e o eremita, não, olha isso. Força, o arcano da força, a sequência. E o eremita é o ancião, é aquele que já vivenciou, experienciou, então ele carrega uma bagagem, ele representa maturidade. Então pode ser que vocês tenham aí uma aqui de amadurecer a comunicação, a forma como vocês agem dentro do relacionamento, porque é como se tivesse uma cegueira, vocês não enxergassem aquilo que vocês precisam curar. Então os conflitos que gerados tem uma parcela aí que puxa para o lado de vocês. A torre fala também de ego, muito de ego. O orgulho, ego. A alta sacerdotisa fala muito de ouvir a própria intuição, tá? Ouvir a intuição de vocês, ouvir esse chamado para autocrítica, autoanálise e trabalhar a inteligência emocional, tá? Para quem está solteiro, essa manifestação de um relacionamento agora, ela não manifesta. Eu não vejo manifestando um relacionamento para vocês, um relacionamento sério, porque vocês precisam, aqui tem uma pausa, o eremita é aquele que não se relaciona. O eremita, ele tem uma energia mais de uma amizade, de um companheirismo, só que não é bem essa pegada aqui, tá? Para quem está solteiro, tem agora uma pausa, duas cartas que falam de renúncia, é um momento de pausa. A estrela é um arcano que fala
de desejos realizados, sim, aquilo que internamente vocês desejam, a manifestação de um relacionamento sério. Então vocês podem aí ter uma fase onde vocês afastam também dessa energia da força, que fala muito de a força. Para quem está solteiro, é aquela energia onde você se envolve, tem muito magnetismo, uma atração mais carnal, mas depois a coisa não, o relacionamento, o envolvimento não vai para frente. E aí tem essa reflexão também da alta sacerdotisa. O que vocês têm dificuldade de enxergar nesse momento é que neste momento vocês precisam dessa pausa. Não ficar buscando, né? Eu vou entrar em um aplicativo, o tempo todo se tá envolvendo com alguém, colocando isso como uma coisa principal da vida. É um momento agora de recolhimento. É um momento de ficar quietinhos. Tem, né, para quem passou por um término, então é um momento de reflexão para uma cura interior das suas próprias atitudes, que levou aí a essa ruptura, a esse distanciamento, tá? A esse distanciamento. Então, aqui, para quem está solteiro, tem uma pausa. Para quem passou por um término, é um momento de introspecção, de recolhimento, de reflexão, de uma autoanálise e fazer essa mudança interna, porque tem uma coisa vinda de vocês aqui, vindo de vocês, tá? Então, é isso. Vamos para o oráculo das intenções, que cada carta contém uma mensagem. Um conselho aqui. Vamos lá para o grupo 1. Leveza. Leveza. A vida pode ser bem divertida com leveza, bom humor e entusiasmo. O fluir está na forma como reagimos aos fatos. Então, não fica nessa... Trazer leveza, né? É ir com o fluxo. Então, vocês aqui, o fluir está na forma como reagimos aos fatos. Então, para quem passou por um término, ao invés de... Vocês precisam aqui domar os impulsos, né? A forma de agir, de se comunicar, de enviar mensagem, trazer mais leveza para o momento. É um momento agora de introspecção, recolhimento, então eu vou aceitar esse momento. Não é fácil, mas se vocês forçarem aí a situação, embaixo desse arcano da torre tem o diabo. Então o diabo é um arcano que traz muitos conflitos, tá? O diabo, ele aprisiona, ele é um arcano que fala de relacionamentos abusivos ou uma obsessão por algo ou por alguém. Então, leveza. Para quem está solteiro também, que está buscando intensamente aquela de estar com alguém, é o momento agora de recolhimento. E para um número de pessoas, né, um grupo de pessoas, vocês podem aí estar domando os instintos, momento de recolhimento, aceitando, mas vocês precisam entrar nesse processo de autoconhecimento, autocrítica, porque tem algo que precisa aí ser trabalhado internamente. A estrela, a cura, a alta sacerdotisa, aquilo que vocês têm dificuldade em perceber.
dentro de vocês, as suas atitudes, da forma como vocês enxergam, da forma como vocês levam o relacionamento, ok? Bom, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado da leitura. Fiquem com Deus e até a próxima. Então vamos agora para você que se conectou com o quartzo rosa. O grupo 2, quartzo rosa. É uma leitura coletiva, uma leitura para várias pessoas, então você encaixe no seu momento. Se interessar em uma leitura somente na sua energia, clique no link que está na bio. Viraram essas duas, então eu vou aceitar. O julgamento como fundo do deck. Eremita e a roda da fortuna. Então aqui o eremita é uma energia de introspecção, de reflexão, de pensar, e o julgamento ele traz cobranças, ele também traz situações e também ele pode resgatar alguma questão do passado, porque o julgamento ele ressuscita os mortos, entre aspas. Aqui, no caso, uma situação do passado que ficou mal resolvida e que aí tem aquela cobrança, tem uma reflexão, algo que acontece de forma inesperada, sempre resgatando algo, tá? Alguma cobrança. Então, eu vejo aqui o eremita refletindo, jogando luz aos acontecimentos e buscando respostas numa fase mais distantes aí, se vocês estão dentro de um relacionamento. O relacionamento, ele entra numa pausa, esfria com essa energia do eremita, um distanciamento, essa cobrança. Vamos ver aqui, a roda da fortuna, ela vai trazer para vocês essa mudança dessa postura de ficar refletindo com essas cobranças que podem ser dentro do relacionamento, pode ser uma cobrança do parceiro ou da parceira, uma cobrança interna, se vocês devem continuar neste relacionamento, ou algo do passado que ficou mal resolvido e vocês estão aí refletindo se vocês dão continuidade, ou pode ser não algo que aconteceu, mas vocês refletindo em relação à própria vida individual, pode envolver carreira, pode envolver a forma, vocês observando o parceiro de um outro ângulo, uma reflexão para fazer uma tomada de decisão. Só que o eremita ele se afasta, pode não ser um afastamento físico, mas um afastamento emocional, porque ele vai refletir, ele vai jogar luz, ele vai ficar mais quietinho e buscar respostas. Para quem está solteiro, aqui o eremita também ele mostra uma fase de pausa, né? Pausa. Vocês refletindo nesses envolvimentos que vocês tiveram. O eremita ele sempre tira algo positivo das experiências. Então vocês mais quietinhos, mais reflexivos, e a roda da fortuna ela gira mudando todas as coisas. Então a roda da fortuna ela apesar do nome roda da fortuna, ela é neutra. Por quê? Porque como ela gira mudando todas as coisas, se a coisa tá ruim, ela vai mudar essa energia. Se a coisa tá indo bem, também muda e vem uma fase aí de provações. Mas no caso aqui, vamos ver o que a roda da fortuna ela vai trazer. A imperatriz.
E novamente o eremita. Bom, eu vejo que vocês vão estar muito voltados para vocês mesmos. Essa reflexão, para quem está dentro de um relacionamento, dentro do relacionamento, pode ser, se vocês continuam dentro desse relacionamento, se vocês vão se dedicar a esse relacionamento, porque eu vejo que tem um chamado para uma atenção mais para a vida de vocês, para o crescimento de vocês. Pode ser um estudo, pode ser um trabalho, pode ser uma mudança aí que vocês estão para fazer, ou investir em vocês mesmos, na carreira. E pode ser que o relacionamento, de alguma forma, atrapalha esse desenvolvimento pessoal. Vocês podem buscar mais independência. Vocês se colocando em primeiro lugar, tá? Para quem está dentro de um relacionamento. Pode ser que esse relacionamento está sugando a energia de vocês, pode estar aí vocês tendo que abdicar das questões aí que vocês estão querendo investir por causa do relacionamento. Então, vocês têm uma cobrança interna para que vocês manifestem a imperatriz, a manifestação aqui de um desejo pessoal, a realização, o reconhecimento. Então, se for numa carreira, aquilo que vocês vêm investindo, que vocês querem investir, mas aqui vocês não estão conseguindo, tem uma cobrança, né? Largar um pouco, deixar um pouco, porque não tem como seguir dois caminhos. Um vai ficar em falta, um vai ficar mais, né, em segundo plano. Se tiver tempo eu vou lá e dedico a esse outro caminho. Não tem como, um vai ficar em falta. E o que está ficando em falta é essa questão aí particular de vocês mesmos, de dedicar ao crescimento pessoal, à carreira, a aprender algo para vocês, né? Individual, uma forma mais individual. Então aqui eu vejo essas cobranças, tá? Para quem está num relacionamento de se dedicar mais a vocês mesmos, a carreira, a saúde, a mudança de hábitos. Então, tem essa cobrança aqui, tá? E para quem está solteiro, eu vejo que vocês aqui vão estar mais com uma visão mais com a própria vida, não se importando muito em estar com alguém, tá? Porque vocês fecham com o eremita. O eremita, ele distancia aí da vida amorosa. É um momento de pausa, é um momento de uma dedicação para um desenvolvimento pessoal. Investir em vocês. Investir em vocês. Então, é aquela energia, eu tô bem sozinho, eu tô muito bem sozinho, eu não quero me relacionar, eu vou continuar, porque aqui eu tenho tempo para dedicar à minha carreira, eu tenho tempo eu tô dedicando a mim mesma. Vocês com esse pensamento. Então, é uma leitura positiva, né? É uma leitura positiva para quem escolheu o montinho, o quartzo rosa. Caso o meu não tô nessa, não, mas você vai entrar. Se você fez a escolha, você mentalizou né, esse primeiro passo, então o recado é para você, tá?
Ou se vocês, né? Porque aqui eu não vejo vocês buscando o grupo que busca o relacionamento, que não conseguem ficar sozinhos. Vocês saíram com o eremita. Alguns podem ficar até um pouco nessa cobrança de, poxa, né? Preciso encontrar alguém, né, nessa reflexão, mas depois a roda gira, mudando essa pausa, ficar pensando muito nessa questão, algumas cobranças aqui, tá? O julgamento. Encontrar um parceiro, uma parceira, alguém, um companheiro nessa jornada, só que no momento é um momento de pausa. E aí vocês aceitam essa pausa e começam a dedicar a própria vida a esse desenvolvimento pessoal, a aprender algo, a trabalhar algo, o corpo, a mente. Então, aqui a leitura está positiva para vocês. É isso que eu vejo, tá? Então, para quem está solteiro e fica nessa cobrança de eu preciso, né, dessa busca, eu preciso ter alguém, eu preciso ter uma pessoa, a roda da fortuna, ela vai girar, essa energia vai mudar e vocês vão ficar mais bem com vocês mesmos, com a própria companhia. E perfeito, né, gente? Então vamos lá. Uma mensagem, conselho. Olha só. Olha o conselho. Silêncio. Silêncio. É preciso silenciar a mente para perceber o desejo da alma. Viver uma vida de propósitos é fundamental para o crescimento do ser. Silencie e ouça seu interior. É uma fase mais de crescimento, desenvolvimento do poder pessoal, né? Para quem ainda fica nessa cobrança de que precisa ter alguém, vocês vão ficar mais a aceitar essa fase de pausa, tá? Que não é uma negação. O universo não está negando o envolvimento, mas vocês aqui tem uma fase agora de ficar quietinhos. É uma fase agora de silenciar a mente desses desejos, tá? Não é que não é algo que vocês não podem fazer, mas assim, ouça a voz interior. E veja, aqui a imperatriz, ela é cheia de propósitos. Ela realiza os desejos. E ela é muito voltada para as questões materiais, né? Do mundo material, da manifestação. Então, qual é o seu propósito? Agora, o universo está falando que não está como prioridade a vida amorosa. A vida amorosa não é a prioridade agora, tá? É mais essa questão de trabalhar vocês mesmos, ok? É isso, eu espero que vocês tenham gostado da leitura. É uma leitura curta, não dá para aprofundar por uma questão de tempo, senão não consigo postar esse vídeo. Mas se vocês se interessarem em uma leitura somente na energia de vocês, é só entrar no link que está na bio, ok? Até a próxima. Bom, vamos agora para o terceiro e último grupo, o citrino amarelo. Para você que se conectou com o citrino amarelo, vamos ver a mensagem do universo, lembrando que é uma leitura para várias pessoas, é uma leitura coletiva, então encaixe aí no seu momento, ok? Se você se interessar em uma leitura somente na sua energia, uma leitura mais profunda, porque essa leitura ela é uma leitura mais curtinha, então não dá para aprofundar por uma questão de tempo, porque depois eu não consigo postar esse vídeo. Mas se você se interessar em uma leitura somente na sua energia, é só clicar no link que está na bio. Grupo do citrino amarelo. Equilíbrio.
É um momento de resgatar um equilíbrio, razão e emoção. Paciência, gente. A leitura já começa com a temperança e a justiça, questões kármicas aqui. A temperança, ela fala de purificação das emoções. Colocar na balança, colocar os pés no chão, equilibrar, né? Aqui é a busca do equilíbrio. Ou vocês estão muito racionais ou vocês estão muito emotivos, e aí precisa, né, equilibrar razão e emoção. Vamos ver aqui. Nossa, o enforcado. No fundo do deck, a Imperatriz. Bom, gente, vocês estão insatisfeitos aqui. Estão insatisfeitos. Para quem está dentro de um relacionamento, vocês estão colocando na balança. E a temperança, ela fala de purificação da mente e das emoções. Vocês estão agora num período de olhar para dentro desse relacionamento de um outro prisma, de um outro ângulo, a essa insatisfação. Só que aqui vocês, a princípio, vocês estão insatisfeitos, mas não conseguem promover mudanças, porque o enforcado é uma energia. Ele está insatisfeito, mas ele continua. Então, o enforcado fala muito de perdão, ele fala também de pessoas que ficam presas a acontecimentos passados, não conseguem perdoar ou, né, aceitam uma situação, passando por cima aí até dos princípios para manter um relacionamento, só que vocês ficam presos a uma mágoa, a um ressentimento, a algo que vocês não conseguem perdoar. E aí a vida tem uma questão kármica aqui, pedindo essa purificação emocional. É um período aqui que a temperança, ela não está falando nem de paciência, a questão é mais de purificar, de colocar na balança, né, as questões, né, o positivo e o negativo dentro desse relacionamento, o que pesa mais. Então tá pesando as coisas mais negativas. E a justiça também fala de cortes necessários. Cortes necessários aqui. Olha só, a Imperatriz, novamente a temperança, purificação, e aqui o arcano da morte. A morte é uma transformação com uma certa urgência. Aqui as emoções de fechar ciclos aqui. E resgatar em vocês esse poder de decisão, autoestima. A autoestima. Resgatar essa autoestima. Olhar para vocês de uma outra forma. O que vocês vêm aceitando para manter esse relacionamento? O que vocês estão passando por cima? Ou tem um chamado também muito parecido com o segundo grupo, de vocês trabalharem independência emocional, esse poder pessoal, a autoestima de vocês. Para quem está solteiro,
vocês estão presos a um relacionamento passado, uma pessoa, e aí vocês começam a se envolver vocês começam a se abrir para conhecer pessoas, se envolver com pessoas para esquecer essa pessoa do passado. Então, o enforcado fala muito disso, né? Então, se você conhece uma pessoa e sai um enforcado, essa pessoa ainda é presa a um relacionamento passado, ela está aberta, entre aspas, né? Para esquecer esse alguém. Vocês podem até não estar abertos, né, para esquecer essa pessoa, vocês estão presos, a energia estagnada. E a temperança, ela está falando dessa purificação que vai acontecer. E a justiça, ela fala para que vocês não fiquem olhando só as coisas, porque tem pessoas que focam muito nas lembranças positivas e até mesmo a mente ela aumenta ainda mais essas lembranças, intensificam ainda mais esses momentos positivos que não eram tão positivos assim, porque, né, se vocês estão nesse sofrimento aqui, algo aconteceu. Então também é focar no que levou ao término. No que levou ao término? O que vocês estão no enforcado, nessa estagnação, neste sofrimento e nessa insatisfação com a vida amorosa, a área amorosa. Deixa eu fazer um complemento para esse grupo. É uma leitura curta por uma questão de tempo. Não dá para aprofundar. Olha, responsabilidade. Caiu, eu vou aceitar, tá? A inocência e os sonhos. Então, essa responsabilidade também dentro do relacionamento, com a própria vida, com vocês, a inocência que junto com os sonhos, né? Por isso que veio aqui o arcano da justiça, para equilibrar. Então, o que vocês vêm aceitando dentro do relacionamento, para manter esse relacionamento? Tem uma ilusão aqui. Ou a ilusão de que as coisas vão melhorar, ou a ilusão de que o relacionamento era perfeito para quem está solteiro e está preso a uma pessoa do passado, porque o cordão de prata, que é o enforcado, é uma pessoa que passou por um término e ainda tem essas lembranças de que era perfeito. E que é para vocês olharem de um outro ângulo. Trazer a realidade, o arcano da justiça. O arcano da justiça, ele é racional. Então, vamos ver se vocês vão continuar nessa energia. Vamos ver se vocês vão continuar nessa energia, se vocês vão mudar para a energia da alta sacerdotisa. Rainha de paus, movimento, ação. A roda da fortuna, a roda sempre gira, mudando todas as coisas. Vamos ver o que ela vai trazer? 6 de copas, a saudade. 8 de espadas, bloqueios. Bom, vocês estão bloqueando aí a própria vida amorosa. Primeiro que vocês, para quem está dentro de um relacionamento, vocês permanecem num relacionamento que vocês não estão felizes, não tem felicidade aqui. Tem um gostar, mas não tem felicidade. Então, vocês estão presos aí a algo que aconteceu para quem está no relacionamento.
a mágoas, a ressentimento e vai acumulando o que que o outro fez, o que que ele fez comigo. Então fica nessa caixa, nessa energia, uma insatisfação, fulano não muda, fulano tem o mesmo comportamento. Mas e aí, a justiça está pedindo aqui, a justiça fala de cortes. A imperatriz, né, aqui é o seu valor, resgatar a autoestima, independência emocional, purificar essas emoções, sair dessas lamentações e movimentar. Para quem está solteiro, vocês estão presos a alguém do passado, 6 de copas, saudade. Para quem está no relacionamento, está lembrando o que prende, aí vocês ficam aí, mas, né, tem essa questão, ele tem essa coisa, essa pessoa tem esse lado positivo que eu não vou encontrar, né, tão facilmente em outras pessoas. Essa ilusão, né, gente? A inocência e os sonhos. Por isso que vem a justiça aqui, pezinho no chão. E aqui, infelizmente, o grupo 3 tem um bloqueio. Ou vocês passaram aí por relacionamentos tóxicos, onde vocês vão precisar purificar a mente, as emoções, equilibrar antes de se relacionar com alguém, tá? Então a vida aqui, na vida amorosa de vocês, tem um 8 de espadas falando que neste momento, para vocês, eu não vejo vocês entrando uma pessoa no caminho de vocês. Para quem está solteiro, primeiro vocês precisam trabalhar esse ponto. Vocês precisam trabalhar. Tem um bloqueio aqui, traumas, e que esse trabalho pode até ser feito por terapias, fazer terapia. Resgatar aqui autoestima, poder pessoal, amor próprio, quem vocês são. Vocês precisam trabalhar esses bloqueios, tá? Para quem vivenciou um relacionamento tóxico e que vocês não conseguem desprender, né, dessa energia. Vocês estão presos, precisam aí de uma ajuda, de terapias para trabalhar esses bloqueios. Para trabalhar esses bloqueios, ok? É isso que eu vejo no grupo 3. E essa responsabilidade eu vejo que é muito com vocês mesmos. Vamos ver um conselho? Vamos ver um conselho. É uma pena que não dá para fazer uma leitura mais completa para a gente investigar, mas aqui é a mensagem de, para quem está num relacionamento também, vocês até têm momentos rainha de pau, de agir, de mudar, só que aí depois vocês mudam e vocês continuam presos aqui a esse relacionamento. Tem uma ilusão envolvida. Então a vida está pedindo para vocês enxergar com um óculos, uma lente mais realista, sem medo. A realidade, essa responsabilidade, a cegueira, né? Enxergar que vocês precisam cortar, fazer cortes. Ok? Ou padrão de lamentação. Mas se tá lamentando é porque não tá legal, né? Quem lamenta, a coisa não tá bem, né, gente?
Então, vamos lá, fica só se lamentando, aí tá no relacionamento, aí fica com aquela cara fechada, aquela, né, e resgatando coisas do passado. Tem que mudar essa energia, sair desse padrão. Conselhos. Aqui, compreensão. Compreensão. Há momentos na vida que precisamos silenciar o externo para compreender o interno. O que o coração fala, somente o espírito consegue entender. Permita-se entender o que a vida está lhe propondo. Aqui vocês precisam sair do passado. Vocês precisam ter coragem de cortar aquilo que está bloqueando o fluxo da felicidade de vocês, da realização, de se sentirem realizados. Cortes necessários. Mas esse corte não vem do universo. Vocês precisam fazer esse corte. Vocês precisam fazer essa transformação, porque aqui é o arcano 12, o arcano sucessor é o 13, e o arcano 13 é o arcano da morte. Vocês precisam transformar essa energia de estagnação, de insatisfação, estagnação com coisas do passado,